Hoje o Marcas pelo Mundo veio conhecer a agência Junto e seus projetos especiais. Vem comigo! Fala pessoal, Marcas pelo Mundo, obrigado aí pelo convite. Eu e o Jonas, a gente está aqui um pouco para falar sobre a Junto, né? E para falar sobre a Junto é importante falar sobre o nascimento da Junto, né? A Junto nasceu em 2019, principalmente pensando em resolver um problema que era latente e continua sendo latente no mercado. Quando a gente olha para dentro das agências, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande em relação às produtoras, RTV e toda essa área, né, mais criativa e de resolução, de viabilizar projetos que são especiais. Então é difícil você conseguir centralizar em uma área só, por exemplo, dentro de uma agência, a responsabilidade de fazer aquele tipo de projeto que muitas vezes sai totalmente do padrão. Então a Junto ela surge com esse objetivo. No início, em 2019, eu e o Jonas, a gente começou a ir em tudo quanto era de exposição, Expo Center Norte, catalogando vários tipos de fornecedores que fugiam e rompiam a bolha da publicidade, e a gente começou a ensiná-los como trabalhar dentro desse mercado, como que eles poderiam trabalhar nos prazos da publicidade, nos conceitos da publicidade, entender como funcionava o mercado. E assim a gente conseguiu trazer para dentro da indústria criativa fornecedores que muitas vezes você não tinha nenhum contato e estava totalmente distante. E aí em 2019 a gente já começou atendendo clientes grandes via as agências, a gente atendeu Samsung, a gente atendeu Nestlé, a gente atendeu inclusive Gol, né? Que Gol deu pra gente os primeiros prêmios da Junto, então a gente já começa, né, sendo prestigiado pelo mercado publicitário. A gente ganhou Lusófilos, a gente ganhou o Clube de Criação e a gente começa aí a tatear o mercado de premiações, né? E isso foi muito gratificante pra gente. Então a Junto lá nasce também já criando esse relacionamento direto, né, com os festivais que premiam esse tipo de criatividade mais disruptiva, criatividades que fogem do padrão, que são complexos e muitas vezes, né, que envolvem múltiplas inteligências. A Junto antigamente era uma produtora executiva. Basicamente a gente era contratado para resolver esse tipo de problemas e a gente ia atrás desses fornecedores, a gente ia atrás dessas pessoas, desses skills, e hoje a gente já centraliza esses skills dentro de casa, né? Tem um processo muito importante que a gente acabou construindo no meio dessa nossa história, que foi misturar também a parte de negócios e a área acadêmica, que muito poucas vezes a gente via essas áreas entrando dentro das produtoras. A gente era muito mal na massa, muito técnico, só que a gente sabe que do outro lado, no board de uma grande empresa, tem alguém procurando por resultado. E como é que eu faço o resultado? Eu faço resultado e eu viabilizo projetos não só com mão de obra técnica, eu também faço com os meus contatos, com o meu networking, com gente prodígio trabalhando junto com a gente, inovando em processo, co-criando. Então a gente foi cada vez mais sofisticando esse processo para entregar cada vez mais agilidade, rapidez, sofisticação e muita co-criação junto com as marcas e com as agências para dar cada vez mais qualidade a esses projetos. Então sempre que a gente fala de Cannes, grandes festivais, etc., a Junto com certeza está na cabeça de todo mundo. Sempre que a gente fala de projeto especial, é interessante porque tem background, histórias, né, que envolvem toda aquela produção. E são histórias curiosas, porque são projetos que realmente fogem do tradicional e por isso, né, tem algumas histórias legais para contar. Vou contar algumas aqui, inclusive sobre esse do projeto de Voo e Gol, né, que era um projeto focado em levar para dentro do Maracanã aqueles trabalhadores que passavam a vida inteira, né, trabalhando, comercializando produtos na frente do Maracanã, mas nunca tiveram a oportunidade de entrar no estádio e ver um jogo. Então a ideia da agência era trocar esses ingressos, dos peruanos trocarem os ingressos por viagens, e era um projeto que ele exigia principalmente uma aderência real do público-alvo, né? Então a gente, durante todo o processo de produção, que foram feitos em 5 dias, né, a gente desenvolveu e co-criou o roteiro. Então, assim, quando a gente estava fazendo translado de São Paulo para o Rio,
foi o momento que a gente sentou e falou, agora vamos criar o roteiro aqui, porque eu preciso entender o que de fato a gente vai gravar. Então foi um projeto que exigiu muito essa agilidade, essa percepção criativa, mas o que é mais legal é o quanto que a gente consegue trazer pessoas que compram esse tipo de barulho, que compram esse tipo de projeto, né? Em que a gente depende, né, de outros fatores e de uma correlação, uma simbiose para que ele saia do papel e seja validado e viabilizado. Kainan, você contando essa história me lembra muito que a gente sempre fala que não tinha outro país melhor para a Junto nascer. Ela é uma empresa só possível nascida por brasileiros, porque a gente leva isso muito a sério. É o poder do brasileiro de usar a criatividade, de no meio ali de uma crise se virar, se transformar, pedir ajuda sem ter medo, e unir todo mundo e fazer uma grande festa no final e falar tudo vai dar certo. É aquela visão sempre otimista, sempre para frente, sempre resolutiva. Vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver. A gente tenta sintetizar muito isso, colocar toda essa brasilidade dentro do processo da Junto, sabe? Isso dá muito orgulho pra gente, porque isso é o que um cliente precisa. Ele não precisa de gente para dizer que não vai dar, que vai sair caro, que vai demorar. Isso aqui não existe aqui dentro. Aqui é sempre resolva, resolva, resolva. Tanto para funcionário quanto a nossa relação com o cliente e com marca. Vamos embora, vai dar tudo certo. Confia. A Junto é o nome perfeito para essa empresa. Quando a gente construiu ela, a gente construiu primeiro a partir de coisas que a gente não queria que existisse dentro dela. Então a gente não queria que fosse uma empresa com ego, a gente queria que fosse uma empresa colaborativa, participativa. Então o nome Junto era exatamente sobre isso, era sobre a nossa ideia de que para que funcionasse, para que a gente resolvesse problemas complexos, era necessário não ter uma inteligência só, mas múltiplas inteligências conectadas da melhor forma possível. Então, hoje, né, você vê isso tangível dentro da empresa. Você vê que uma solução ela não é entregue, uma solução criativa nem muitas vezes é entregue para uma criação. Uma solução de produção não é entregue muitas vezes para uma área de produção. Você consegue juntar, né, numa mesma mesa, em uma metodologia de sprint, metodologia ágil, pessoas que têm, né, não só essa múltipla capacidade, mas a vontade de conectar entre eles para achar a melhor solução possível, independente da área que vier essa solução. A partir do momento que você se posiciona como uma empresa multidisciplinar, que é basicamente o único contato que uma empresa precisa para viabilizar qualquer negócio, começa a vir uma série de demandas. Então, aplicativo, stand de evento, pop-up store, colocar um telão de 20 toneladas debaixo do Cristo Redentor, estou usando um exemplo real de um dos nossos cases, aplicativo, inteligência artificial, começou a vir uma série de coisas. Então a gente falou, cara, a gente precisa também de novos braços. Vamos começar a enxergar oportunidades de se unir a outras empresas ou fazer fusão e aquisição. Vamos procurar mais parceiros para se entrosar não somente da parte técnica, mas do ponto de vista de negócio. Aí, Kainan, se quiser contar um pouquinho como é que foi essa junção com a W7M? Foi assim, tudo começa porque iniciou-se um período de muita demanda de games, né, de jogos e tal, e a gente, né, lembrando que antigamente a Junto era uma empresa que conectava esses parceiros, né? E aí, com essa demanda, a gente começou a buscar parceiros que entendiam não só sobre a produção de games, mas principalmente sobre a produção de projetos para dentro da cultura criativa de agências, né? Então a gente bateu em várias empresas, inclusive concorrentes da W7M, até encontrar a W7M. A W7M ela já era muito mais madura, até porque dentro do ecossistema dela já tinha uma área de mídia, o Wake Up, que atende, né, diretamente agências, clientes, anunciantes. Então eles já tinham essa maturidade, né, do mercado. Isso foi super importante porque foi uma parceria que rendeu grandes cases, né? A gente fez alguns projetos para a Netflix, né? A gente fez projetos de game tanto para Netflix Brasil quanto para Netflix Global. A gente produziu para iFood, a gente produziu para Natura, a gente produziu para Coty. A verdade é que durante 3 anos assim, fomos os maiores produtores de metaverso, né? Então quem conseguia aportar essa inteligência de produção desse tipo de conteúdo era exatamente a W7M. E a sinergia foi tanto assim que a gente entendeu que era preciso dar um passo maior e aquele namoro, aquele relacionamento que estava surgindo, seria interessante virar um casamento e virou, né? Então, em 2021,
a W7M, o grupo, eles, né, fizeram a aquisição da Junto, e dali para frente a gente conseguiu não só uma musculatura maior para atender mais clientes, né, para criar uma relevância maior para o mercado, mas principalmente para introduzir nos nossos cases um impacto maior, um alcance maior. Então a gente traz toda essa inteligência de mídia da W7M para fazer com que aqueles cases chegassem mais pessoas, que a gente impactasse mais pessoas com aquilo. Então assim, foi um mutualismo. A gente traz para a W7M, né, a sinergia, o contato com grandes agências, contato com grandes anunciantes, e eles aportam para a gente todo esse entendimento de game, todo esse entendimento de geração Z, todo esse entendimento, né, de mídia e de alcance. Desde 2020 a gente começou alguns trabalhos em conjunto com a Junto, né? A gente da área de mídia e games, a gente começou fazendo alguns trabalhos importantes para Netflix, McDonald's, Avon, grandes clientes. E aí a gente já tinha muita sinergia com o grupo. E aí na W7M Sport a gente já estava buscando atender melhor nossos clientes. A gente tinha já Banco do Brasil, alguns clientes muito grandes. E a gente estava procurando melhorar o craft das nossas entregas. E ali surgiu as primeiras conversas de uma aquisição, né? Eles estavam abertos e foi uma grande oportunidade para a gente no momento. A gente conseguiu agregar as duas áreas ali, que é uma área que eles não tinham, que era tanto a área de mídia quanto a área de produção em games e produção, parte de influenciadores também na área de games. Então, ali naquele momento a gente já tinha tudo para dar certo, né? Eu acho muito importante a gente lembrar também que em 2020 era o período pandêmico, né? Quando a gente conheceu o Kainan e o Jonas, era muito importante para nós como holding também trazer alguma coisa diferente de projetos especiais. A Junto, ela traz muito essa essência, né, de viabilizar coisas, a gente brinca aqui, né, um pouco impossíveis, mas eu acho que além da sinergia entre empresas, era a sinergia humana, né? O Kainan e o Jonas são pessoas sensacionais, eles têm o mesmo objetivo que a gente quando a gente fala do mercado de publicidade, então fez muito sentido, ainda faz muito sentido, e a gente tem bastante coisa para soltar em conjunto ainda. De lá para cá, em termos de faturamento, o grupo cresceu bastante, né? Conquistamos novas contas, e Mercado Livre é um deles, é uma grande conquista que foi após essa junção. Expansão dos próprios contratos de que cada um tinha, né? Tanto de Banco do Brasil quanto TikTok, algumas novas conquistas que a gente tem. A gente abriu após isso, a gente abriu mais uma produtora, que é a Trendspace, que é focada em geração Z, conteúdos verticais. A gente é uma das produtoras do TikTok, né, oficiais, já até premiadas na parte criativa, então já está rendendo frutos nesse sentido, né? E aí, quando a gente fala um pouco a longo prazo, eu acho que o nosso maior objetivo é como a gente transforma toda a comunicação do jovem, trazendo a nossa essência como grupo de W7M Esportes, trazendo um pouquinho da área de mídia que cada vez está se inovando. A gente tem alguns desafios muito interessantes. A mídia offline aparecendo novamente com o Out of Home, né? Ele muito em evidências, os digitals Out of Home. Como que a gente usa todo o nosso expertise juntando o foco na nova geração, prender a atenção desse jovem, que já é uma dificuldade, trazendo novos produtos como é a Trendspace. Cada passo, cada conquista, ela vai fazer muito, e ele vai muito nesse objetivo de como a gente viabiliza novas ideias, novos negócios para grandes marcas, falando ainda um pouquinho sobre premiações, conquistas e inovação, mas também para a gente criar novos modelos de negócio para os nossos parceiros e clientes. Então a Trendspace, ela é uma empresa hoje homologada pelo TikTok, uma empresa que ela é referência em conteúdos para essa geração, mas principalmente ela é uma ferramenta de rejuvenescimento de base. Ela é uma ferramenta para criar performance, venda e principalmente fazer com que as marcas se conectem de forma mais verdadeira com esse público que é tão volátil. E isso, claro, trouxe também algumas maturidades para a própria Junto, né? Como que a gente trabalha com esse público, como que a gente cria projetos especiais que sejam relevantes para eles. Então, recentemente a gente lançou, junto com a Kickway, né, a livraria TikTok.
A livraria TikTok, ela foi um projeto incrível, bateu todos os recordes de pessoas, de engajamento, né? Então a gente conseguiu praticamente gerar um grande problema na Paulista, que hoje faz parte do case, filas quilométricas, uma grande dor de barriga, mas é um projeto que, acima de tudo, né, ele trouxe exatamente a experiência de que, se você tem uma comunidade muito forte, se você sabe conversar com essa comunidade, se o cliente ele consegue adaptar a sua comunicação, e uma comunicação que é relevante para essa comunidade, vai ter uma aderência. Então esse ano, né, esse é um dos cases que a gente está levando para Cannes, junto, né, óbvio, com a Kickway, que é a grande que concebeu esse projeto. E a gente leva outro também aí com DNA 100% da Junto, que é o Mercado Livre Creator Shop, que é uma loja que a gente desenvolveu, né, em um dos shops com maior referência em moda em São Paulo, que tinha como objetivo principal fazer com que os criadores trocassem roupas, né, ou comprassem roupas por meio de conteúdo. Então, uma roupa de uma marca X valia, por exemplo, 2 Reels, uma timeline, um carrossel, e a gente conseguiu, na verdade, criar, né, junto com o Mercado Livre, a primeira loja 100%, né, economia criativa. Cannes pra gente sempre foi um sonho, e foi muito legal porque, assim, a Junto acabou virando o sonho de consumo das grandes marcas e agências para... Putz, tem o Cannes aqui, vou chamar a Junto. Vamos ver o que eles têm para dizer, o que eles têm de tecnologia para trocar com a gente, ou tem um negócio que é muito impossível, eu vou ter que chamar 10 fornecedores diferentes, não, liga para a Junto que eles resolvem tudo lá. Então, a história da Junto sempre teve muito junta perdão, trocadilho, muito junto com a história de Cannes. E Cannes pra gente, além de ser um momento de festejar, é um momento também da gente conseguir tangibilizar todo esse esforço e esse processo de trabalho que a gente faz dentro de casa, né? Será que tudo que a gente está fazendo está realmente no alto nível? Pô, vamos colocar à prova, vamos ver perto dos cases do mundo, feito pelas melhores produtoras do mundo, aonde a gente está. Então é muito legal para setar a qualidade, para a gente trazer novidade de lá e melhorar ainda mais nossos processos e sempre subir a régua, que é o objetivo da Junto, é sempre estar entre os top do mundo, não só o top do Brasil. Eu acho que o Festival de Cannes, ele é um festival que, por ser o Oscar da publicidade, ele é uma vitrine criativa. Então, quando você está lá dentro, né, você se inspira com o que não só é presente, mas também o que vai ser futuro na criatividade, né? Então faz sentido não só para a Junto, mas todo mundo que está inserido dentro desse mercado, que busca sempre se provocar e provocar os seus clientes, trazer para eles para o que é o mais atual dentro do universo da criatividade. A Junto, ela teve presente desde o seu primeiro ano, né, no festival, não de forma física. Esse ano a gente está indo realmente de forma física, mas a gente teve presente, por exemplo, com o Code of Conscience, também um projeto feito com a Kickway, que deu 5 leões, né, um projeto que era uma tecnologia que você instalava em um trator, e quando ele entrava em uma área de preservação ambiental, ele simplesmente parava. Então, esse foi um dos primeiros cases que levaram a gente, que levou o nosso nome para Cannes, mas esse ano a gente entendeu que é mais importante estar fisicamente lá, representar os nossos cases, torcer pelos nossos cases, né, junto com as agências, né, junto com os anunciantes, e quem sabe, né, a gente comemorar uma vitória lá dentro e tirar uma foto que registrado esse momento lá, e também viver isso, né, viver essa vitrine criativa e voltar inspirado para se inspirar e inspirar todo o mercado da nossa volta com novas possibilidades. Esse momento vem para coroar todo o trabalho desses últimos anos, né? A gente, da perspectiva de mídia, a gente faz muitas campanhas ali de mídia, mas a gente atuava muito ali na ponta, então não participava da criação, era mais planejamento e execução das plataformas de mídia. E aí, com a Junto, a gente deu aquele passo para trás e consegue participar da concepção da criação junto com as agências e alguns casos como de Mercado Livre, que é um case puramente nosso, a gente consegue exercer todo o nosso potencial criativo, né? E o resultado está vindo agora, né? A gente tem as inscrições de Cannes e estamos bem empolgados em participar mais uma vez nossa premiação. E quando a gente fala de premiação, é muito importante lembrar que as premiações, elas coroam um bom trabalho que a gente vem construindo, né? Complementando um pouquinho do que o Rafael trouxe, o nosso maior objetivo aqui não é em busca da premiação, eu acho que ela é em busca de inovação e novos negócios. A premiação, ela faz parte desse processo. A gente aprendeu
a participar e entender as premiações aqui. A gente como ponta, era muito legal a gente ver, mas participar desse processo com os grandes grupos, com as grandes marcas, ele traz um reflexo do que todos os nossos colaboradores trazem no dia a dia. Eu acho que isso faz parte muito da nossa equipe. A gente tem quase 200 pessoas aqui super engajadas, elas estão super do nosso lado, elas fazem tudo isso acontecer, né? Então, acho que considerar as pessoas que atuam com a gente também é muito importante para essas premiações, e isso mostra muito do fruto do bom trabalho que a gente vem construindo.